Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e agora vamos começar o nosso bate-papo hoje sobre alergia medicamentosa. Irritação nos olhos, nariz escorrendo, coceira, formigamento, pele avermelhada são sinais típicos de uma reação alérgica. Mas o que muita gente não sabe é que esse tipo de alergia pode ocorrer após tomar algum medicamento. De acordo com a Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia, ASBAI, cerca de 12% da população sofre de alergia a algum tipo de medicamento. E os analgésicos e os anti-inflamatórios correspondem a 40% dos casos. Para falar mais sobre este assunto, convidamos a alergista Nádia Beth. Doutora, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia. Bom dia, muito obrigada. É um prazer de novo estar aqui falando sobre alergia. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo, primeiro a gente precisa entender mesmo o que é a alergia medicamentosa. Então, a alergia, como todas as outras alergias, seja ela alimentar ou a poeira, ela é uma reação de hipersensibilidade. Então, a pessoa desenvolve uma reação de hipersensibilidade a um determinado componente do medicamento. Isso é mais comum do que parece? Sim, é bem comum. Alguns grupos de medicamentos têm a capacidade maior de produzir reações alérgicas do que outros grupos de medicamentos. O nosso repórter Marco Antônio Fonseca foi às ruas da capital amazonense para saber da população se realmente é comum, se os entrevistados apresentaram algum tipo de alergia medicamentosa em alguma faixa etária da vida. Será que eles buscaram tratamento, doutora? E sabe o que é realmente? Isso a gente vai descobrir na nossa enquete do dia. Você sabe que a alergia medicamentosa é uma reação alérgica a algum medicamento. As reações variam entre moderadas ou irritantes, como náuseas, vômitos, falta de ar, aquela coceira na pele. Estamos aqui no Parque Ponta Negra, em Manaus, para saber se as pessoas têm algum tipo de reação alérgica. Você quer saber? Então, vem comigo. Isso depende da imunidade, porque eu tenho crise de rinite alérgica, então, dependendo da imunidade, eu tenho reação alérgica a algum tipo de medicação, ou poeira, ou a produtos de higiene, né? Água sanitária, sabão em pó. E aí, se eu tiver contato, dá urticária na pele e inchaço aqui na beira dos olhos ou na boca. Você já procurou algum profissional para cuidar dessa sua ação? Já, eu fiz tratamento com alergista durante mais de 6 meses e eu só faço controle com medicação mesmo. Bom, eu sou alérgica à sulfa e quando acontece de eu tomar algum remédio que tenha substância, eu começo a ficar toda empolada, dá logo a coceira no corpo, né? E logo que atinge a garganta, porque começa a fechar e se eu não tomar logo o antialérgico, é arriscado até acontecer coisa pior. Agora, fala a verdade pra gente. Há uma preocupação da sua parte em realizar exames periódicos? Sim, exatamente. Até pelo fato de eu ser alérgica, eu tenho que fazer os exames, né? E até na minha identidade mesmo tem justificando que eu sou alérgica a esse medicamento, até porque se é caso de algum acidente e fazer o uso, já sabe porque não posso tomar. Conta pra gente o que acontece com o seu filho quando ele toma algum tipo de remédio. Qual remédio que ele não pode tomar? Então, ele não pode tomar dipirona e paracetamol. A dipirona deixa o corpo dele todo empolado. E o paracetamol, ele só tomou uma vez, porque ele não sabia, né? Ele deu um ataque de convulsão nele, que ainda bem que já estava perto do hospital e deu tempo de socorrer. O senhor já procurou algum médico para tratar sobre esse problema? Não. Desde então que eu soube que ele é alérgico, o médico falou na época que ele era alérgico, ele só toma ibuprofeno para febre ou para alguma coisa assim. Qual é o remédio que a senhora não pode tomar e o que causa no seu corpo quando a senhora toma? É o Plasil. Ele dá uma sensação assim, eu fico meio elétrica, querendo correr e não tenho canto, fico assim fora de mim. Ela fica elétrica. É, exatamente, o Plasil. Quando que a senhora descobriu isso? Eu descobri quando eu estava grávida da minha segunda filha, ela 33 anos. Bom, doutora, como nós vimos na nossa participação dos telespectadores, de hoje, realmente, todas as pessoas que conversaram com a nossa produção, com o nosso repórter, falaram que em algum momento da vida apresentaram, sim,
algum tipo de alergia medicamentosa. A gente viu até, inclusive, as pessoas relatando determinados tipos de substância e medicamentos também. Então, os campeões das alergias medicamentosas estão presentes em um determinado grupo, né? A gente já falou até no início, o anti-inflamatório, a gente viu a dipirona também, Plasil, entre outros medicamentos, né? Sim. Os principais grupos de medicamentos relacionados à alergia são os anti-inflamatórios e analgésicos. Então, no caso, a dipirona, ela é um analgésico e um anti-inflamatório. E quem tem uma reação a um determinado analgésico, é muito provável que apresente reação também àquela classe de medicamentos que está relacionada, né? Então, é comum esse relato de que tem uma alergia à dipirona, mas também tem reação ao ibuprofeno, à nimesulida, né, ao Voltaren, que é tão famoso, aplicado muito. Então, assim, esses medicamentos, eles são relacionados. Então, a orientação é, havendo o diagnóstico correto de uma reação a um determinado anti-inflamatório, excluir o grupo de anti-inflamatórios. Agora, como detectar essa alergia medicamentosa? Será que alguns fatores contribuem para esse surgimento dessa alergia? A gente vai pedir a ajuda da nossa tela interativa para a gente conseguir entender quais são esses fatores. A idade. Sim, a idade por conta da diferença de metabolização. Então, quando a gente ingere um medicamento, essa droga ela é metabolizada e algumas partículas dela podem ser a causa da reação. Quando, nos extremos de idade, idosos e crianças possuem um metabolismo diferente do adulto, então eles são mais suscetíveis a reações medicamentosas. Outras alterações como o pH do trato gastrointestinal, né, do estômago, né, o uso concomitante de alimentos, né, e como eu falei, o envelhecimento. Tem uma curiosidade aqui. Em mulheres, as alergias são mais comuns do que nos homens da mesma idade. Isso é verdade mesmo, doutora? É verdade, mas aí existe um fator de confundimento. As mulheres tomam muito mais medicamentos que os homens. Então, elas são mais expostas aos medicamentos mais propícias, e, consequentemente, elas se sensibilizam mais. Polifarmácia, o que significa isso, doutora? A polifarmácia é o uso concomitante de 2 ou mais medicamentos. Lembrando que muitos remédios que são comprados em farmácia, de uso rotineiro, um medicamento possui mais de uma substância. Às vezes até 4 substâncias no mesmo medicamento. Então, o uso de vários remédios ou uma substância, um comprimido com várias substâncias é um fator de risco. Ocorrência simultânea de 2 ou mais problemas de saúde em uma pessoa. Sim, isso aí justamente pela polifarmácia. Se você tem 2 ou mais problemas de saúde, claro que você vai tomar 2 ou mais medicamentos, é bem provável isso. Então você está se expondo a um número maior de substâncias. Agora, existe uma faixa etária, como nós falamos aqui no início, mais propícia realmente a esse surgimento das alergias? Ou seja, quando ela se manifesta, por exemplo. Inclusive, tem uma curiosidade a respeito sobre os alimentos. Eu passo a minha vida toda comendo camarão. E quando eu chego, por exemplo, nos 30 anos, eu apresento uma alergia a determinada substância do camarão. Isso é possível também com os remédios? Da mesma forma. As alergias, elas se comportam da mesma forma. Tanto a alergia respiratória, que eu já falei aqui, como a alergia alimentar e agora também a alergia medicamentosa, né? Então, ela pode acontecer em qualquer idade. Claro que pessoas que tomam mais medicamentos estão mais expostas a se sensibilizar. Então, é sempre aquela mesma história. Eu sempre tomei esse medicamento para minha dor de cabeça e agora eu comecei a ter inchaço nos lábios, inchaço nos olhos, coceira na pele quando eu tomo ele, né? Isso aí é assim que acontece. A pessoa se sensibilizou ao medicamento. Bom, nós já falamos até alguns sintomas, mas no próximo bloco a gente vai falar mais sintomas, mais tópicos, tratamento e principalmente a prevenção e como é feito o diagnóstico da alergia medicamentosa. Para você que está em casa, está se vendo aqui no nosso bate-papo do dia, quer participar? É muito fácil. Mande já o seu SMS para a gente ou então o WhatsApp. Anota o número da produção, 92, código de Manaus, 98111-4512. O seu estilo de vida vai para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Até lá!